Bom, vamos lá, pessoal. Eu acho que essa é a parte mais interessante, né, dessa noite. É o momento em que a gente pode trocar experiências e aprofundar essa discussão em torno de algum tópico que é mais relevante para vocês. Certamente vocês puderam perceber, se identificar com muitos desafios que o Joca compartilhou ali, né, naqueles 6 tópicos que ele trouxe, que ocupam o pensamento de um head de engenharia, e tiveram também uma perspectiva mais aprofundada do que está por trás das decisões que a gente toma, né? A gente quis trazer um pouco desse equilíbrio, essa visão que o Alisson traz também, de uma perspectiva até mais original das decisões que a gente toma no dia a dia, o que está por trás. E apesar de algumas coisas parecerem tão simples e óbvias na teoria, a verdade é que no dia a dia, na prática, é muito difícil implementar essas coisas, né? Com a pressão por prazos, demandas que vêm de cima para baixo, o cliente que pede as coisas, né, em cima da hora. Então é sobre essas coisas, sobre essa realidade, sobre as dificuldades do dia a dia que a gente quer falar agora. Quem conhece aqui a dinâmica do fishbowl? Quem já participou? Legal, algumas pessoas já participaram. Então vocês sabem que para participar, a gente espera que você venha aqui na frente. Então 2 cadeiras sempre vão ficar disponíveis. Se você quer fazer uma pergunta, você quer ajudar na resposta, você vem aqui para frente. Quem está ouvindo a gente ainda pelo Zoom, só consegue ouvir o áudio do microfone. Então, se você for fazer alguma pergunta, alguma contribuição, tem que usar o microfone, a gente leva o microfone até você. Na verdade, a gente espera que você venha aqui na frente, tudo bem? Então, para começar a discussão, eu queria chamar o Alisson aqui também, o Bruno, por favor. Vamos lá. E eu queria alguém para trazer uma questão. Vamos lá, você veio para cá pensando em desafios da escalabilidade, o que está acontecendo na sua empresa, qual é o seu dilema, o que você quer compartilhar? Quem quer vir aqui na frente e colocar a primeira questão para a gente começar a conversar agora? Alguém? Sério? Eu vou ter que começar então colocando... Não, só se... O cara se mexeu na cadeira e falou, você... Vamos lá, alguém, pessoal? Sério, ninguém quer começar? Massa aí. Muito bom. Você é o Rodrigo, né? Da Paradigma. Legal, Rodrigo. Por favor, tome seu lugar aí. Caramba, ó a Siri falando aqui. Gente, então assim, tem uma cadeira ali, tá? Ok? Então, se você quiser participar da discussão, não quero botar meu ponto de vista, eu já quero fazer uma outra pergunta na sequência, ocupa seu lugar ali, tá bom? Ou aqui, venham 2, eu vou ficar de fora. Por favor, com você, Rodrigo. Legal. Bom, a minha pergunta vai para o Alisson. Ele colocou muito bem o tema lá da questão das 2 empresas, né? E, pelo menos na minha opinião, está bem clara as vantagens da forma da abordagem que a empresa B colocou isso. Mas eu queria contrapor um pouquinho isso com uma realidade de mercado ainda, porque as empresas, os clientes, eles normalmente o que eles fazem, né, no mundo corporativo, digamos, eles já vêm com a demanda pronta. Então, faz uma RFP, né, onde faz uma definição lá de quais são os requisitos do que eles querem contratar e colocam isso, várias empresas apresentam, então você já começa a ter uma lista de requisitos já de partida, né? E já normalmente vem com uma imposição de, olha, eu tenho tanto tempo para fazer a entrega disso. Então, a pergunta é, como você consegue, talvez, encaixar esse modelo mais adequado, mais otimizado da empresa B em cima desse modelo que, me parece, começa com já começa sendo como o que a empresa A fez, né? Onde você já tem um escopo claro, um prazo claro, uma definição de necessidade do cliente inicialmente já pré-definida. Então, essa seria a pergunta. A pergunta, desculpa, ótima. Eu acho assim, antes de entrar nessa pergunta, a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte, no modelo que você está descrevendo, o que está acontecendo é que, na verdade, você está entrando numa relação onde a regra do jogo já está definida, certo? Ela já vem pré-definida e você não tem muito o que fazer com relação à regra do jogo, certo? Então, a única coisa que você pode fazer é, eu vou realmente, se eu decido ou não jogar esse tipo de jogo, já é a primeira consideração que você tem que levar em conta. Eu não estou tentando ser, assim, de alguma forma condescendente com a situação, no sentido de, não, é só se negar e aí eu não pego projeto nenhum, tá?
Não é bem isso. Mas essa é a primeira questão que tem que se avaliar, porque assim, a ideia é que você comece a tentar usar uma postura de tentar estabelecer, junto com os clientes que você vai você vai tentar se relacionar a partir de agora, definindo em conjunto com ele qual é o jogo, certo? Já a priori, já definindo no ponto de partida, porque muitas vezes a gente já também entra no jogo sem definir a regra, e o que emerge naturalmente é, por exemplo, a mesma relação que ele tem com a equipe de limpeza que ele contratou do fornecedor lá, que é um tipo de trabalho completamente diferente, certo? E aí você entra nesse jogo de atender, de garçom, né? De atender os pedidos. Então, a primeira questão é essa. Agora, dado que você está no jogo e que você ganhou a RFP, nada te impede de trabalhar a partir desse momento com ele, o momento que você já ganhou e tal, de uma maneira de repente, tentar estabelecer uma relação um pouco mais colaborativa, no sentido de tentar entender qual é o problema que ele quer resolver, de tentar criar caminhos de flexibilizar o escopo que ele está definindo, de educá-lo, de explicar para ele quais os problemas que ele tem, até porque, de repente, no segundo momento, ele pode te contratar sem usar esse recurso, certo? Então, tem um jogo de cintura, caso você em todos os casos, tem um jogo de cintura, que é de você tentar levar as relações para a direção que você quer, ao invés de ser levado para ela, certo? Ou seja, você tem uma questão mais de proatividade no sentido de estabelecer como que você quer que as relações sejam estruturadas. E também, uma vez que você está na relação, ver o que dá para ser feito para tentar fugir dos inconvenientes que você sabe que vão acontecer, né? Então, eu iria por aí. Quer contribuir? Já depende. Alguém quer colocar mais algum comentário sobre essa questão? Não? Diogo? Tem que vir aqui, Diogo. Se alguém se sentir motivado a entrar na conversa, na discussão, por favor, tem um lugar disponível. Não, eu acho que eu queria contribuir só com uma experiência mesmo, né? A gente ali na Magraté, a gente trabalha... Nós já tivemos diversos tipos de contrato, diversos tipos de trabalhar com empresas, né? É algo que a gente ainda está, obviamente, trabalhando, a gente sempre vai evoluir. E é claro que a partir do momento que a gente trabalha aqui no mercado que possui formas de trabalhar já pré-estabelecidas, a gente precisa... claro, a gente vai achar alguns contratos que vão ser mais interessantes para a gente, mas outros contratos que a gente vai ter que aprender a dançar, né? E vai ter que conseguir evoluir a partir dele. E assim, como experiência é muito interessante, porque existiram projetos que a gente tocou, que eles começaram nesse sentido. A gente teve um levantamento de requisitos, a gente teve aquela solução inicial, mas é até legal porque ao passo que o projeto ele vai evoluindo, o cliente mesmo se arrepende de ter definido a solução a priori e já quer mudar, certo? Então, um negócio que a gente até sempre fala, assim, que aquele negócio de definir o escopo no início e usar isso num contrato e começar a utilizar isso como uma proteção é algo que a gente não faz, porque a gente sabe que o nosso cliente ele vai querer mudar, porque ele vai ter uma percepção diferente do negócio dele, da solução, e se ele tiver engessado a um escopo pré-estabelecido, isso vai ser ruim para ele. Então, um negócio que a gente até faz é flexibilizar mais o contrato. Então, a gente tem uma etapa ali inicial de concepção, uma concepção inicial, mas a gente flexibiliza o contrato e a gente tenta construir uma relação de confiança com o cliente de tal modo que a gente consegue meio que migrar para esse outro modo de trabalhar. Mas é claro que aos poucos, não é rápido, demora. O negócio que a gente tenta fazer também é fazer projetos menores com os nossos clientes para justamente... Porque a gente considera que, assim, existe os dois lados, né? O cliente nos contrata, mas a gente também está firmando contrato com a empresa, né? Então, os dois lados se conhecem. Então, o que a gente faz é projetos menores também, e a gente vai se conhecendo e vai tentando migrar para algo que a gente acredita que é mais interessante, que é mais proveitoso para as duas partes. Isso que você falou agora de fazer projetos menores é uma coisa que a gente também, é uma abordagem que a gente também usa, porque ela te permite você não ter um escopo pré-definido, por exemplo, tão grande, e cria essa relação de confiança para depois você evoluir. E uma última
contribuição que eu queria dar também com relação à pergunta que eu fiz, o modelo inicial de você ter uma lista de requisitos pré-estabelecida, né, um escopo pré-estabelecido, a tendência de você entrar num modelo de desenvolvimento baseado em waterfall é grande, né? Porque você já começou com aquilo ali. Então, uma coisa que nós adotamos, por exemplo, lá na empresa, como a gente trabalha com produto e o produto vai tendo evoluções à medida que a gente vai tendo demandas de clientes também, né? No passado, a gente trabalhava de que maneira? A gente tinha várias entregas, estava orientado ao projeto, a entrega do projeto. Então, a gente fez uma mudança que teve uma relação bastante positiva com a melhoria do processo. Hoje, a gente trabalha orientado ao processo da evolução do produto. Então, orientado dentro da metodologia ágil, dentro de Scrum, que é o que a gente utiliza, onde as entregas se encaixam dentro do processo. Então, eu consigo ter uma esteira de evolução, né, contínua do produto. Então, as minhas entregas vão se encaixando ali, mesmo eu tendo um escopo pré-definido no começo, que é reavaliado também no começo com um gap analysis para a gente até muitas vezes propor mudanças naquele escopo inicial para o cliente. Bacana. Eu queria propor uma questão. Bruno, eu vi uma talk sua onde você falava sobre não necessariamente ter que aumentar a velocidade, mas aumentar a vazão, né? Que você tem todo mundo aqui, imagina que está escalando, tem um backlog gigante de demandas, né? E às vezes não é necessariamente entregar mais rápido. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor esse ponto, pode ser? Pode ser. Na verdade, assim, é algo que eu venho discutindo muito com o nosso Agile Coach, assim, a gente conversou bastante sobre isso e acho que o que levou a isso, né? Até uma frase dele, né? Então, às vezes a gente está querendo aumentar a velocidade do rio, né? Versus alargar a boca ali, o volume de coisas. Então, enfim, acho que isso, assim, quando a gente fala, né? A gente está sempre buscando formas de ser eficiente, como é que faz as coisas mais rápido, etc. Então, acho que acho que o cerne da questão, assim, é tentar entender o que está impedindo, qual que são as principais dores que estão impedindo, né, ter uma melhor eficiência, assim, ter mais coisa saindo do que só coisa saindo rápida. Então, acho que sei lá, não sei se era por aí que tô. Mas eu queria acrescentar um ponto, né? Você falou de mais eficiência, mais coisas saindo, né? E como é que você consegue colocar essa mentalidade? Porque eu sei que a RD tem bastante essa cultura de pensar na solução do problema, né? Na busca também por fazer a coisa certa. Só que às vezes a gente está em prazo e pensar sobre fazer a coisa certa demanda tempo, né? Às vezes quando a gente está com um cliente ali, ele está... É muito fácil você partir para ação se você presumir que aquela solução minimamente desenhada antes, ela é a que resolve o problema. Só que sempre que a gente coloca alguma questão para reflexão, obriga o cliente a pensar, voltar atrás, tem que envolver outras pessoas, reunir outro departamento. E às vezes ele não quer, quando você precisa escalar rápido, ele não quer pagar esse prazo. Mas eu vou ter que voltar e falar com o cara lá, não, mas... Cara, vamos lá, vamos fazer rápido e, sabe, o negócio errar rápido, só que você está sendo eficiente, entregando mais rápido, mas não está fazendo a coisa certa, não sendo eficaz. Como é que você consegue equilibrar as coisas entre fazer mais e fazer de um jeito eficaz? Eu acho que tem duas variáveis. Tu tá usando a velocidade para aprender uma coisa, né? Então, se tu vai lá e tu erra rápido e aprende, enfim, acho que isso é algo bom para se fazer. Agora, só fazer por fazer não resolve o problema, né? Então, assim, quando fala, né, principalmente problema-solução, né? Na RD a gente trabalha muito com esse mindset de problema, né, que estava até comentando, né, qual que é o real problema, né? Não cuspir feature, né? Mas qual que é o problema? Né, qual que é né, qual que é o problema, de fato? Eu até tava numa aula que falaram assim, pô, tô carecendo não de boas soluções, mas de bons problemas, né? De delimitar bem o que é um problema. E um problema, eventualmente, tem várias soluções, né? E aí tem soluções que resolvem mais de um problema, talvez de uma forma mais genérica, algumas de uma forma específica e tal. Mas acho que o ponto principal
assim, não é focar no entregar, mas assim, no resultado final. Assim. Então, acho que se o teu processo, se tu tá rápido e no fim não tá aprendendo e não tá servindo para nada, não adianta. Então, acho que tu tem que tentar, no final do dia, o que importa é resultado, né? Então, tu tá fazendo aquilo para quê? Começa por aí, né? Porque quando tu chipar aquilo lá, tem que dar algum tem que dar algum resultado. Né? Então, hoje os nossos product managers, né, tudo que a gente está fazendo é drivado alguma coisa para o cliente. Então, quando a gente chipa em produção, claro, aí tem alfa, tem beta, algumas coisas vão mais rápido, etc. Mas a gente fica perseguindo aquele número, não chegou, volta, arruma. Então, acho que é um pouco o mindset aí. Roger, só para tentar contribuir um pouco também com essa sua questão, é porque, assim, muitas vezes a gente tem que avaliar também qual é o propósito do sistema que a gente está avaliando, certo? Eventualmente, existem, no nossos ambientes de trabalho, existem vários tipos de sistemas que têm propósitos diferentes. Por exemplo, tem sistemas cujo propósito é dar uma resposta rápida para um incidente. Por exemplo, se você considerar o que é o sistema, o quê? Todo o processo de identificação de um incidente importante, reação para aquele incidente, correção e colocar em produção, você estabeleceu um sistema. Qual é o propósito desse sistema? Reagir rápido, certo? Isso não é um time, é algo que acontece, você faz um corte conceitual, ou seja, existe uma forma que aquele grupo de pessoas, ou aquela área, aquele departamento, ou um determinado time reage, certo? Para um incidente, por exemplo, e como é que você avalia esse time? Pela capacidade de reação e pela resposta dentro, por exemplo, de um SLA, certo? Então, eu estabeleço lá que esse tipo de incidente, a gente tem que ser capaz de reagir em até 4 horas. Então, nesse caso, eu estou estabelecendo um SLA e esse ambiente, esse sistema, ele tem um propósito que, repare, ele também está orientado à questão da eficácia, no sentido de que você tem que, por exemplo, selecionar, por exemplo, qual é o incidente prioritário primeiro, ou seja, selecionar a coisa certa para ser feita, não pode fazer um atrás do outro sem ter algum critério, coisas desse tipo. Né? Você pode ter sistemas de trabalho que cujo objetivo, o propósito, é estabelecer uma cadência conhecida de entrega de itens, certo? Enfim, por quê? Porque eu tenho um backlog de coisas, de pedidos, pequenos pedidos chegando dos meus clientes, e que eu quero ter uma vazão constante, certo? E aí o foco na vazão passa a ser importante, porque esse backlog sempre vai ser grande. Imagina, você tem um backlog lá de 100 coisas, porque os clientes vão pedindo, independente da sua capacidade, né? Você tem pedidos lá. E você tem que ser capaz de, a cada 2 semanas, fazer um corte dos 30 mais importantes e entregar. Nas 2 semanas seguintes, eu vou conseguir 27. Na outra semana, eu consegui 33. Então, o que você quer? Uma estabilidade de cadência e de vazão para que haja previsibilidade para quem está te demandando. E muitas vezes estabelecer essa prioridade desses 30 mais é uma arte, né? Às vezes você vai precisar, por exemplo, imagina se você está numa empresa que tem vários departamentos te demandando, ou que você tem linhas de produtos diferentes, com POs diferentes, demandando para um único time que está fazendo, por exemplo, sustentação. Você precisa de um comitê, sei lá, para definir o que vai ser feito, que 30 são esses. Porque vai ter que ter um representante de cada, vai ter que ter alguém que toma decisão. Então, essa estrutura é como se fosse assim, você abre uma portinha, puxa as coisas e fecha para trabalhar nelas. A gente chama isso em teoria de sistema de gatekeeper. Você tem que estruturar um gatekeeper que define qual é o processo de sugar ou de puxar as coisas para dentro. Certo? Então, o que eu queria trazer para você, Roger, na sua pergunta é que dependendo do que você está analisando, porque o exemplo que eu dei foi um exemplo de desenvolvimento de produto, mas se for manutenção, se for sustentação, se for incidente, se for não sei o que, você vai ter essa análise diferente. Né? Mas todos, de alguma forma, vão estar com a eficácia como sendo
uma espécie de objetivo, ou seja, você tem que dar a resposta certa no momento certo, certo? Você não pode simplesmente fazer uma coisa atrás da outra sem critério, certo? E você vai estar subordinado à ideia de eficiência de fluxo, porque a vazão ela vai aumentar quando você diminui os delays, quando você diminui o lead time. E o lead time vai diminuir quando você diminuir os delays. Então, eficiência de fluxo e eficácia são duas coisas, né? Então, assim, tudo que vocês falaram, se vocês trocarem eficiência por eficiência de fluxo, está tudo certo. Bom, boa noite. Sou José Eduardo, da FESC Tecnologia. Nós somos uma empresa oriunda do sistema Unimed, da Unimed Santa Catarina. E, por essência, a empresa ela nasceu com uma característica de atender várias Unimeds do estado e fora do estado de Santa Catarina. E, geralmente, nós temos uma lista de backlog, não é um backlog de produto, é um backlog de cliente. Então, é o mesmo produto para 30 ou 40 clientes diferentes, né? Eu gostaria de ouvir da experiência de vocês para essa mudança de modelo. Nós acreditamos muito no modelo de fazer a gestão do produto, da agilidade, de buscar o valor da solução e não, né, a entrega dos requisitos. Se nós faríamos isso pensando na empresa, mudar o nosso modelo, cultura, treinamento de pessoas, processos, e tentaríamos fazer com que os clientes se adequassem a isso, óbvio que depende de uma série de variáveis, mas de forma compulsória, ou dentro de uma estratégia fazer com que tenhamos um time pensando nisso, buscando clientes parceiros para já buscar isso e mostrar que o modelo funciona e os outros acompanharem. Ou se tem algum pensamento de vocês, como já algumas empresas já nascem com características ágeis, outras se transformam, né? Se tem alguma experiência para compartilhar nesse sentido. Bom, posso começar aqui. Só para ver se eu entendi, o teu ticket é alto nessas, né? Tem poucos clientes com ticket alto. E tem muita customização. Muita. Tá. Hoje a gente tem um portfólio aí, são 14 produtos, cada um com uma solução, mas o core é a operadora de plano de saúde mesmo, é um produto só, né? Então, assim, bom, o nosso é o contrário, né? Ticket baixo. Então, o nosso é o mesmo produto para 15 mil clientes, né? Uhum. Claro, cliente customiza, integra, etc, né? Acho que essa pergunta é legal, primeiro, assim, eu acho que não pode ter esquizofrenia de quem que é o teu cliente, né? Tu vai crescer o quê? Pretende o quê? Crescer a base nesse perfil de cliente e, né, tu pretende crescer esse produto nesse perfil de cliente, nesse product market fit, nessa persona, provavelmente vai enfrentar os mesmos problemas, vão demandar integração, vão demandar alguma customização, etc. Ou pretende, né, achar um outro layer do teu produto para algum outro segmento, etc. Qual que é o ponto aqui? Se for para uma linha dessa de, quero escalar mais um produto que ele tem ticket alto, ele exige customização, acho que às vezes tem que desenhar uma arquitetura que tu permite isolar o que é o produto, assim, realmente o core, e o que é coisas que tu pluga em cima e permite algum nível de customização, e é um time diferente, vai trabalhar num outro modo, né? Porque qual que é o pior cenário? O pior cenário é tentar escalar assim, mexendo tudo no produto, vai virar uma maluquice, ou tentar empurrar um produto que não é o que eles querem comprar. Por isso que eu fiz essa pergunta inicial, assim. Então, eu já vi gente perguntando esse tipo de pergunta e, para mim, quando é algo que exige uma alta customização, né, um ticket alto que paga essa conta de serviço, para mim dá para desenhar algum modelo ali, arquitetura técnica do produto para tentar isolar ao máximo e realmente trabalhar em times distintos, assim, sabe? Ter time que faz mais uma coisa, ou parceiro, terceiro, enfim, qualquer coisa, e time que trabalha mais nesse core. O nosso modelo de trabalho, eu acho que é mais semelhante com o que você descreveu. E a gente faz exatamente o que o Bruno disse. A gente tem o core do produto, então a gente tem o produto que ele é o nosso cliente ele demanda customização no produto. Então a gente tem, para não virar uma bagunça e cada cliente está numa versão diferente e você depois tem um problema de engenharia enorme para você resolver dentro de casa, porque na verdade você não vai ter, nesse modelo você não vai ter um produto, você vai ter vários projetos, né? Então o que a gente tem? A gente tem um produto que vou chamar, que é o core, que é uma caixa preta.
Nisso ali o cliente não consegue mexer. Só que de alguma maneira você tem plugs que você consegue, extensões que você consegue colocar naquele produto para você permitir fazer a customização, porque senão também não adianta você chegar com uma caixa e ele queria uma bola, né? Exatamente. Então não vai atender. E quanto a outra questão de vocês hoje estão no modelo ainda mais de desenvolvimento waterfall do que no modelo ágil? Não, tá meio a meio. Tem produtos que é 100% ágil e esse produto que ainda está no cascata, né? Waterfall. Tá, entendi. Eu vivi uma situação parecida, que nós, sei lá, long time ago, não sei quanto. A gente trabalhava no modelo de waterfall também e a gente fez uma migração para o modelo de desenvolvimento ágil. Então, a primeira coisa que, no caso, a gente fez foi convencer primeiro o board da empresa de que aquilo ia funcionar e mostrar as vantagens e os benefícios, e depois também fazer o convencimento do time, que é mais fácil, né? Porque o pessoal de tecnologia até já quer muito trabalhar com isso. Só que mesmo querendo trabalhar com esse modelo, quando você se depara com o dia a dia, na primeira dificuldade que você tiver, a tentação de você voltar para a tua zona de conforto e trabalhar do outro jeito, ela é grande. Então, precisa ter bastante disciplina também e entendimento de que, em alguns casos, você vai ter uma curva de adoção desse modelo. E o importante é você fazer as pessoas verem que aquele processo e aquele modelo vai trazer benefícios. E quando você começar a ter uma ilha de sucesso, onde aquilo começa a funcionar, fica mais fácil de você disseminar. A cadeia começa a funcionar. O objetivo é bem esse, a gente diminuir a quantidade de tickets, porque o modelo que foi criado permite que pede o que você quer que vai ser entregue. Né? Mas a gente quer trabalhar muito na cadeia de valor e fazer as entregas que o ticket diminui e que a gente consiga... Mas vocês cobram pelo pedido? Aí entra um pouco do modelo, porque ainda tem a essência política dentro da nossa estrutura. Tem coisas que sim, tem coisas que não. Na essência, customização é cobrado, mas a gente sempre incorpora o produto. Esse é o modelo, né? Tem um erro muito comum que as empresas que usam esse modelo cometem. Eu já cometi, porque eu já tive uma empresa que fazia isso. Então, por isso que que é você você achar que o custo da customização ela é o serviço de desenvolvimento. Manutenção é muito maior. Mas o que acontece é que aquela customização ela se propaga ao longo do tempo e você tem toda a manutenção daquilo ali e a sustentação daquilo em conjunto com todas as outras funcionalidades, que aquilo vai te cobrar um preço ao longo do tempo altíssimo que ninguém considera, as pessoas acham que não existe. E o problema é que se você olhar uma isoladamente, né, mas você tem um backlog de 50, 100, que em conjunto tornam o custo de sustentação disso inviável no longo prazo. Em algum momento vai quebrar, tipo, vai começar a dar problema porque você fez uma coisa aqui e deu problema no outro cliente que não tinha nada a ver com aquele negócio, e aí, enfim, aí gera aquela confusão que fica meio inadministrável, né? Então, a solução da arquitetura é o mais urgente. Tem que resolver o problema da arquitetura porque não dá para ter um core que vai ficar, que não está no nosso controle em termos de evolução. No seu controle, no caso, né? Em termos de evolução. Acho que tem mais um ponto que começaram a falar, eu me lembrei, é separar bem o que é a gestão do produto da gestão de projeto, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, se você está tratando o negócio como produto, não é pedir, eu vou pôr lá. Vou pedir, vou avaliar, vou ver se faz sentido. Você tem que não é aprender só a dizer pagar, não, né? tem que aprender a dizer não é só pagar, né? Então, pagar é só uma forma, às vezes, de furar a prioridade, se o cliente for, enfim, o cliente foi importante, precisa de caixa, qualquer coisa. Mas se não fizer sentido para o produto, não faz. E projeto, né, já tem uma flexibilidade, às vezes, um pouco diferente, né? Então, acho que são duas cabeças diferentes. Então, para mim, assim, talvez a tua arquitetura esteja assim porque teu time está organizado para sair assim, entendeu? Então talvez tenha que isolar mesmo. Mas se você tiver, por exemplo, o lance da arquitetura resolvido e você ter condições de estender o produto sem alterar o core,
plugin, sei lá o que for. Cara, você pode criar uma unidade de negócio nova, trazer receita nova para a empresa que não afeta a sua operação atual, entendeu? Você pode fazer um business plan para isso. Né? Você pode criar todo um revenue novo que a empresa antes não tinha em torno disso. É claro que não vai ser fácil. Às vezes a arquitetura já está monolítica, enfim, às vezes a dificuldade técnica para flexibilizar a arquitetura ou para deixar ela extensível é muito alta. Então, mas, enfim, esse seria o caminho que teria que ser, digamos, seguido, eu acho. Tem um integrante novo no Fishbowl agora. E aí, Opa, quer comentar? vamos lá. Obrigado. Obrigado, boa noite. Se quiser, deixa livre. Estão trocando já. Beleza. Na verdade, eu não sei exatamente se é uma pergunta ou não, mas eu queria um pouquinho da experiência de vocês a respeito da famosa formação de mão de obra. Né? Tanto aquilo que você comentou entre a empresa A e a empresa B, aquilo que o profissional tem que ser na empresa A e o que o profissional tem que ser no modelo B. E na própria RD também, com tudo aquilo que vocês já fizeram. Né? Mas, assim, é nítido que a formação profissional, a formação até cultural, nossa, ela não caminha para isso ou está caminhando um pouco mais lento daquilo que as empresas estão precisando, né, que estão demandando, né, que é esse nosso problema de formação de pessoal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho até onde a empresa vai e leva o profissional para fazer isso, e até o momento que desiste e fala, cara, então me vê outro que não está dando. Né? Você falou um pouquinho sobre isso, isso. Mas eu queria que vocês explanassem um pouquinho sobre isso, né? Sobre de que forma vocês estão vendo isso. Posso começar? Enfim, então, por favor. Tá. Bom, o que eu penso, né, a respeito? Eu acho que primeiro a gente tem tentado procurar bons engenheiros, né? Então, premissa básica é contratar bons engenheiros. Alguns vão conhecer mais a nossa stack. Não quer dizer que essa stack que está hoje vai ser o resto da vida, as coisas também mudam, enfim, né? Novas tecnologias e tal. Mas eu acho que o ponto principal que eu vejo muita gente não fazendo eu acho que a gente também tem, obviamente, espaço para melhorar bastante, eu acho que tem que treinar todo mundo que entra. Esse modelo de o cara entrar e jogar lá na cadeira e, começa aqui, não funciona. Então, por exemplo, na RD, todo mundo que entra aqui tem um treinamento de 2 semanas que nem é na área ainda. Então o cara entra, vai aprender a cultura, vai aprender cada área da empresa, tem papo não sei o quê, tem que usar o produto, tem que fazer uma venda com um time multidisciplinar. Então tem um dia só do mês que entra todo mundo. É claro que eu não estou propondo para todo mundo ter um dia, porque a gente escalou de um jeito que não dá para ficar entrando, tem que entrar num dia só, né? Eventualmente tem 2 dias ali. E aí tem uma turma que aprende, depois de passar 2 semanas, aí vai para a área, né? E aí na área a gente tem um treinamento também, e aí depois vai para o time e o time dá uma última especializada. Então acho que treinar é importantíssimo, assim. É claro, tu não aprende algo novo só porque ficou um mês ali, tu não sai master, né? Mas eu acho que aí já entra um pouco o perfil que a gente quer, que é gente curiosa, dedicada, que busque isso, né? Então... uma vez eu perguntei, né, até fazer uma mentoria com uma VP de engenharia lá do Google, do Android. Até perguntei para ela, como é que tu mede um bom engenheiro logo assim, rápido? Ela falou, é simples, na primeira semana ele tem que abrir um pull request, senão já na segunda eu já digo que está atrasado. Então, aí eu falei, porque parece tão óbvio, por que eu fiz essa pergunta, né? Mas é óbvio, é o simples, assim, tu contratou a pessoa para ser um engenheiro, tu tá esperando codar, né? Não tô pedindo para codar, mas, cara, sei lá, tem um monte de problema, achar alguma coisa, né? Então, Então, achei aquele feedback bom, assim, do tipo, né, começar a treinar, meter a mão na massa e aí tu já vai ver o sinal. Se já no treinamento tá funcionando na hora, aí, para mim, já é logo, assim, também tem que... Compartilhar, porque eu acho que isso é interessante. As pessoas às vezes perguntam como é que a gente faz dentro da Magrateia, né? E lá, como nós somos uma empresa de serviço, a gente sabe que as pessoas precisam se desenvolver muito rápido, né? E muito cedo a gente concebeu um modelo onde as pessoas elas não dedicam 8 horas ou o tempo integral do seu dia
para os projetos de cliente. Apesar de elas estarem 100% dedicadas a um projeto por vez, 2 horas por dia, em média, é o tempo que elas dedicam ao desenvolvimento delas. Então é comum que as pessoas chegavam lá e falavam assim, pô, mas peraí, eu posso ler um livro mesmo no horário de trabalho? Assim, o cara vai entrar aqui, eu tô lendo um livro, eu tô assistindo alguma aula ali online. Falo, cara, é isso mesmo. Tipo, você pode, mas não tem um horário marcado, né? Tipo, das 8 às 10, não. Você quer fazer, sei lá, antes do almoço, a hora que você quiser. Tipo, a gente combina a missão, você tem que entregar. Você quer, sei lá, trabalhar adoidado, trabalhar mais, porque você sente que produz mais 4 dias da semana, em um dia você quer tirar uma tarde inteira para estudar, é como você vai gerenciar o seu tempo e combinar isso com o seu time, né? Mas tem um tempo ali dentro do fluxo de trabalho pro desenvolvimento. Então isso é importante, é uma regra do jogo combinado que pra gente funciona. Então, eu acho que uma das formas de olhar para isso é você não olhar assim no processo de formação como algo separado que você está fazendo como tipo assim uma iniciativa, porque a ideia é olhar para a empresa como um organismo que está em aprendizado e para as pessoas como elementos desse organismo que estão sempre, independente se são pessoas novas e tal. É óbvio que as ideias que eles trouxeram sobre de como você introduz uma pessoa nova para que ela consiga, por exemplo, estar par e passo com as outras, né, é por aí mesmo, não teria nada a acrescentar, mas a empresa como um todo está sempre em processo de aprendizado, esse é o grande desafio. Então, por exemplo, você ter essas às vezes até nas práticas, né, práticas como pair programming, mob programming, são práticas code reviews, você trazer gente de fora, você levar as pessoas para ir em outras empresas, você fazer esse tipo de evento aqui que vocês estão fazendo. A questão de se integrar com a comunidade também está sendo um negócio bastante crucial nas empresas que precisam de mão de obra, né? Você está patrocinando eventos, mandando gente para eventos, enfim. A gente tem que tratar a empresa como o aprendizado da empresa como algo constante, em fluxo, acontecendo sempre em tudo que a gente faz, né? E aí esse hábito de estar sempre aprendendo acaba sendo realmente importante. Eu imagino que realmente não seja fácil, mas é algo que a gente tem que buscar, né? Quem fala disso, que pode olhar literatura sobre isso, é o Peter Senge, né? Ele tem essa conceitualização sobre a empresa como órgão de aprendizado que vale a pena olhar. Só vou adicionar que, claro, a ideia vai sendo construída aqui, mas um dos valores da RD é out-teach, né? Então, ensinar tal. Então, a gente desenhou um fluxo do que é ser isso, né? Tu aprende, então tu pode aprender dessas diversas formas, inclusive trabalhando problemas que tu encontra, estudando, indo no evento e tal. Aí tu ensina o time, né? Membros do time, a gente tem rituais para isso, sei lá, toda quinta tem uma demo beer, tem talks, etc. E aí depois a gente vai lá e compartilha para fora. Que aí também a gente maximiza, já que a gente aprendeu, já isso aí também retroalimenta. Então a gente tem que tentar trabalhar nesse mindset. Claro que às vezes começa por aqui e tal, mas a gente tem que tentar desenhar isso, porque a gente extrai valor de tudo também. Tem um ponto novo, se estiver ok. Eu anotei aqui, porque eu bebi um pouco, mas a gente falou um pouco bastante na real, sobre entregar a coisa certa, e também falou um pouquinho na fala do Bruno ali sobre visão, né? E muitas vezes os times que estão na ponta, falando com o cliente, eles têm um pouco mais de propriedade sobre a parte do problema, mas é o C-Level que tem a parte da visão. Como é que a gente trabalha para criar um sistema que privilegie um fluxo de informação dessas duas partes, né? Que o C-Level consiga saber da dor que o pessoal do chão de fábrica está vendo, e mais o time de desenvolvimento entenda como a visão incorpora essa dor. Boa. Deixa eu começar. Vai lá, então. Isso é porque eu acho que a sua fala vai ser mais importante nesse aspecto. Mas eu acho que acho que tem muito uma postura do próprio C-Level de
de estabelecer e de se interessar, né, pela venda da visão, né, que eu acho que é importante, ou seja, ele não pode se isolar, porque é mais fácil para ele se isolar, porque ele tem digamos assim, a posição hierárquica para não ser cobrado por isso, certo? Então, eu acho que tem uma responsabilidade intrínseca nele, até por esse fato, né, disso aí acontecer, dele. Mas eu acredito muito em até certas práticas ajudam, como, por exemplo, uma prática de operational review, onde o time tem que estar com certa frequência apresentando para o CEO o que está acontecendo e recebendo feedback dele com relação à direção que as coisas estão caminhando. Então, você tem que ter essa frequência realmente acontecendo na prática e pré-estabelecida. Então, o time tem que saber, dia tal a gente, ou a cada tanto tempo a gente está apresentando o que está sendo feito e obtendo feedback sobre direção, né? Então, eu vou muito por aí, né? Acho que é por aí. Acho que eu adicionaria... Eu não acho que a coisa tem... Assim, quando fala em visão, tu pensa, pô, top-down, né? Tem que ver uma visão, né? Eu acho que nem dessa forma funciona assim, né? Top-down, né? Jogar algo. E nem aquele bottom-up, né? Vamos fazer isso, que todo mundo quer dar um para um lado. Eu gosto muito da ideia, né? Tu vem com algo construído, top-down, bottom-up, e tu refina a coisa. Então, acho que essa abertura para conversar é bom, né? Um ambiente seguro para discutir, safe, entender que as coisas têm processo, né? Então, estamos num momento aqui de discutir, em algum momento a gente toma uma decisão e, né, e tem que avançar. Agora, o que é o ponto também que eu acho? Né, o time executivo, né, não pode ser menosprezado, tu é pago no fim do dia para ver um monte de número e tem que tomar decisão. Algumas decisões são mais populares, menos, mas tu tá querendo que a empresa se perpetue para sempre, né? Ou por muito tempo. E assim, às vezes vai vir coisas do tipo, cara, tem que melhorar a margem lá, a gente tem que aumentar ticket, a gente tem que, sei lá, diminuir churn, a gente tem que não sei o que, etc. Né? O time executivo também é um squad multifuncional, né? Tem várias pessoas de tudo que é área e tal. E normalmente vem em tom de what, não de how. Dificilmente o time executivo sabe o how em detalhes, assim. Não estou dizendo que tu não vai lá, conversa, não entende. Mas estou dizendo assim, o papel principal é ajudar também a dar o quê da coisa ali, né? O porquê e o quê. Então, o how, eu tenho certeza que o time, quando tu fala que, sei lá, a gente temos que baixar churn desse segmento, tal. Tenho certeza que o time que está vivendo isso, está vendo suporte, está coletando feedback, está falando com o cliente e tal, sabe exatamente o que está acontecendo ali, né? Em cima do indicador lá que está totalmente fora de padrão. Então, eu acho que o ponto, assim, tem que partir de uma proposta, né? Eu acho que tem que ter um espaço para discussão. E dado isso, uma das coisas que a gente tem falado, cara, é agree and commit ou disagree and commit. O que não dá para ficar é naquela zona de não fazer commit. Então, cara, passada a discussão, quem que vai tomar a decisão? Quem que toma essa decisão? Vai ter que ser tomar a decisão e o time vai ter que ir junto. Então, a gente fala muito isso também, sei lá, na área de engenharia. Impossível todo mundo concordar com tudo e nem tem horas que talvez essa seja uma decisão, né? Fazer consenso ou votação, etc. Mas tem horas que vai vir decisão impopular e aí tu sabe se tem um time bom também que vai pegar aquilo e vai fazer, entendeu? Porque precisa ser feito. Então acho que resumindo aqui, eu acho que tem que vir coisa aqui, tem que vir daqui e acho que, né? E aí tem que ter um processo para compilar. Aproveitando o mesmo tópico, trazendo um pouquinho de escalabilidade para essa história toda. Acho que a RD deve ter passado por isso já, provavelmente. Acho que o microfone... Alô? Agora sim. Trazendo um pouquinho de escalabilidade para esse processo todo, de equipes, do conceito do que é certo e tudo mais. Provavelmente, quando começou, o certo era fazer um avião monomotor, era fazer 1 milhão de e-mails, sei lá, qualquer coisa. Em algum momento isso aí mudou. A forma de fazer mudou. O jeito da equipe trabalhar mudou. A tecnologia mudou. A stack mudou.
Como é que vocês acabaram lidando com esse processo de mudança? Que você não pode derrubar o avião para botar uma turbina no avião. Você tem que fazer com ele voando ainda, né? Esse processo todo, né, da forma menos, vamos dizer, traumática possível, né? Sim, acho que a gente vive agora, né? Então tem algum avião, né? Eu tô olhando aqui, tô olhando o pessoal do meu time, tem algum avião ali que vai ter que trocar asa, né? Não é a roda. Então, eu acho que eu acho que crescer muito rápido causa isso, assim. E, né, eu acho que tem formas de tomar essas decisões de uma forma, né, que tu avaliou melhor os critérios e realmente tomar adesão, né? Se precisar ser feito algo assim. E eu acho que tem que criar um time, tá? E a gente está passando por algumas dessas, né, novas transformações do estágio, né? Então, né, no estágio que a gente chegou, a gente estava passando umas... Como foi quebrar o paradigma de criar uma startup dentro da empresa, né? Aquelas histórias que eu contei ali. Eu acho que a gente está tentando criar um time assim que, primeiro, ouvir as pessoas, né? O que está acontecendo realmente ouvir, né? Não chegar lá, já tomei adesão, só vou fingir que eu ouvi aqui. Então, genuinamente aprender a ouvir, ver o que elas estão falando, né, para ajudar a detectar. E tomar decisão. Tem que agir, assim. Não pode... Assim, não tomar é ruim também, né? A gente tem que ir lá e tomar. Agora, tem que criar um time, né? Assim como eu falei que não dá medo da mudança, tem que criar um time assim. Por que acontece na prática? Uma galera vai ter medo, né, de fazer isso, né? E até eu até fiz aí outra mentoria também, uma frase, fiz também com o VP de engenharia da Box uma vez. Aí a gente perguntou assim, o cara tinha uma carreira bizarra, tinha sido um dos early employees do LinkedIn, blá blá. E aí alguém perguntou, o que foi o teu maior aprendizado, assim? Eu tava com outras pessoas e tal. E aí ele falou justamente isso. Ele falou, ó, na verdade, assim, no crescimento, tudo vai precisar mudar, né? As coisas têm que mudar. Só que o ponto é o seguinte, algumas pessoas têm que tomar coragem de ir lá e mudar, porque o resto vai seguir, assim. Então, quando eu digo algumas pessoas, não é um ser, mas às vezes um squad tem que ir lá e fazer uma POC, às vezes um time tem que ir lá e quebrar o monolito, alguém tem que testar novo serviço de cloud. E aí aquilo ali, dando certo, também encoraja outros, né? Claro, também criando um ambiente que errar é safe, né? Porque o que acontece? Se a pessoa começar a errar e tu dá chicotada, ninguém mais vai querer mudar nada, né? Então, acho que tem um pouco disso. Pegando um gancho na pergunta dele aqui até também, tipo, a gente fala muito de errar e de ter a coragem de errar e muda a estratégia, muda algumas coisas. E muitas vezes a gente também vai fazer uma POC, vai fazer alguma coisa, porque, por exemplo, desce do nível de diretores ou do C-Level lá, que a gente tem que diminuir o churn de um segmento X. E na hora que a gente começa, a gente vai diminuir o churn fazendo a funcionalidade A. A gente começa a fazer ela, a gente começa a validar com o cliente, tipo, a empresa já se moveu que essa funcionalidade já vai ser lançada, mas quando a gente começa a validar, a gente descobre que ela não é melhor, que se a gente fizer algo diferente, vai ter um resultado melhor. Só que nesse momento a empresa já moveu outras áreas, comunicando ao cliente que aquilo vai ser lançado ou alguma coisa. Como é que a gente... qual o impacto que tem isso nessa mudança, que o ideal seria mudar, dado que a gente descobriu algo novo que vai dar um impacto melhor do que a gente tinha pensado lá no início. Só que aí não envolve mais só a área de engenharia, né? Envolve outras áreas que já começaram a se mover preparando o lançamento de algo que vai ter alguma alteração ou vai ser diferente na hora de ser lançado. Para mim, assim, se eu fosse separar assim, de uma forma bem macro, né? Um processo de discovery, um de implementação, execução e um de launch, enfim. Se tu tá ainda descobrindo, não tem por que a empresa tá lá no fim, né, do negócio. Então, acho que até um sync, assim, do tipo, cara, tem um problema de churn, então, assim, vocês vão fazer experimento para testar coisa, vocês vão buscar dados, mais dado quantitativo, qualitativo, enfim. Eu acho que tem que mostrar para a empresa que vocês nem sabem ainda, sabe? Tem que, eu não sei quais os stakeholders já estão querendo correr, mas talvez falta uma questão até de um alinhamento melhor aí. Que é uma aposta, ou a gente está estudando, ou é um experimento, enfim, acho que é muito mais nessa linha, porque não tem o porquê a empresa querer lançar algo, sabe, eu acho que parece até um fluxo desordenado. Assim. Exatamente, porque às vezes está querendo lançar mais rápido, só que
você ainda está no experimento, você ainda precisa validar com o cliente, porque você vai esperar o negócio estar pronto para começar a validar com o cliente para depois pensar em lançar, né? Seria o caminho mais normal, porque pegando um pouco do que o Alisson trouxe ali também, muitas vezes, tipo, a validação e o discovery acontece durante o desenvolvimento também. Você começa a desenvolver e implementar alguma coisa, você está descobrindo coisas também. Então, aquilo não está 100% fechado ainda, às vezes, né? João, tem um problema que eu vejo aí, que é o problema da segmentação em áreas, certo? Porque as áreas, elas ao se segmentarem, cada um tem o seu objetivo, digamos, localizado, você perde a noção do todo, né? Então, assim, uma das coisas que eu experimentaria seria criar um time multifuncional na hora que você detectar, o objetivo é esse, diminuir o churn, certo? Então, quem é que vai participar desse objetivo? Então, vai ter o cara do marketing, vai ter o cara da venda e tal, e esses caras vão estar se alinhando com as áreas para poder evitar que, tipo, haja essa discrepância toda aí de informação sobre o que fazer, ou isso não dá mais para fazer e tal, né? Então, porque aí você sai do negócio do pensamento analítico, onde as coisas são em partes e cria um todo coeso, com objetivo compartilhado e tal, e com autonomia para fazer. Bom, maravilha, gente. Eu queria agradecer a todos que participaram, na verdade, todos vocês. A gente passou 10 minutos do previsto, então, com o compromisso de começar no horário e terminar no horário, eu queria terminar agradecendo mais uma vez os nossos palestrantes, todos vocês, especialmente que vieram, enriqueceram esse evento. Para nós foi um privilégio, né, participar, estar aqui com vocês. Então, o recado que fica contem conosco, né? A Magratea é uma empresa que não está em busca de escopos e projetos, a gente quer ajudar com problemas. Então, não espere ter o escopo definido para procurar ajuda. Se você tem um problema, né, talvez existam, não só a gente, existam parceiros que possam ajudar. Então, obrigado demais pela colaboração, pela participação, por estarem aqui conosco até tão tarde numa quinta-feira. Desejo a vocês um bom retorno para casa. Espero que a noite de hoje tenha sido produtiva para todo mundo. Para nós, foi uma alegria. Obrigado. Legal.